Então, a gente vai continuar o assunto da nossa última aula, não tem muita coisa mais ainda referente a ele, e aí, se der tempo e for pertinente, a gente já inicia um novo assunto, certo? Com relação à nossa próxima atividade, com relação às atividades feitas, eu já avaliei a participação no fórum, né? Vocês devem ter visto a nota lá na plataforma, e com relação ao fichamento, eu já avaliei alguns, falta lançar a nota, mas eu devo estar fazendo isso, finalizando as suas notas até o final da semana, tá? Quem não enviou, eu posso aceitar esse envio com um desconto de 1 ponto até sábado. Então, até sábado eu vou descontar 1 ponto, e aí quem tiver problemas para enviar vai ficar prejudicado com relação à avaliação, certo? E aí, como eu vou disponibilizar a gravação depois, os alunos vão ter acesso a essa informação. E aí, com relação à nossa próxima avaliação, que é uma análise crítica, né, do filme, essa atividade eu vou passar junto com a nossa atividade final na nossa próxima aula, certo? A próxima aula, então, eu vou já fazer as orientações para as nossas duas outras avaliações, a segunda avaliação parcial e também a nossa avaliação final. Pois bem, na aula passada a gente começou a conversar sobre Estado e sociedade, a gente falou sobre essa relação, principalmente da origem da sociedade humana, que tem várias perspectivas, né? Nós pontuamos as duas principais correntes, né? A corrente que diz que a sociedade é uma força natural, e que nós somos naturalmente instigados a viver em sociedade, que é a corrente naturalista, e falamos também da corrente contratualista, né? Aqueles autores que dizem que a gente, além da força da natureza de viver em sociedade, a gente aceita em função da nossa capacidade de pensar a viver em sociedade. A gente acaba celebrando um contrato, né? Essa corrente é contratualista. E a gente começou a falar também da finalidade da vida em sociedade. Falamos que a vida em sociedade, para que ela seja dessa forma, para que ela tenha sentido, essas sociedades elas são marcadas por algumas características, né? Então, essas características, os elementos que constituem a sociedade, é a finalidade, cada sociedade ela vai ter uma finalidade de vida em conjunto, uma forma de manifestação, né, que é a manifestação em conjuntos ordenadas, e o poder social. Então, essas três marcas, finalidade, a forma de manifestação e o poder social, são os elementos que juntos são responsáveis pela concretização de um grupo social, né, de um agrupamento ou de uma sociedade. E a gente finalizou a nossa aula passada falando sobre a finalidade da vida em sociedade, que cada sociedade vai ter a sua finalidade, né, isso varia muito de acordo com a percepção de cada sociedade. Por exemplo, numa sociedade organizada como a nossa, vocês podem dizer assim, professora, mas a sociedade brasileira ela não é organizada. Ela não é organizada numa perspectiva real, mas numa perspectiva jurídica, ela é muito bem organizada. E aí, quando eu analiso essa organização jurídica do Brasil, por exemplo, a gente tem lá um roteiro contratual que é apresentado pela nossa Constituição. E aí, na nossa Constituição, lá tem a finalidade do Brasil, né, que é ser uma república de homens livres, que prezem pela solidariedade, pela igualdade. Esse aí seria o objetivo da vida em sociedade no Brasil, né? Então, cada sociedade, ela vai ter a sua finalidade de existir. Aí vocês podem pensar assim, mas tudo bem, a gente está falando de uma sociedade organizada e que tem um contrato, né? A gente pode analisar a Constituição da República como um contrato. Mas e se eu pego, por exemplo, uma aldeia indígena? O que isso representa na prática? Isso representa na prática que uma aldeia indígena, por mais que ela não seja organizada, né, numa perspectiva legal, ela não funcione por meio de um contrato com uma Constituição, eles também têm a sua finalidade, porque a aldeia indígena também tem as suas regras, tem
a padronização da forma de conduta, o que pode e o que não pode, e muitas vezes os mecanismos de punição, né, dessas aldeias, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, esses mecanismos de punição, eles são muito mais austeros. Então, lá você sabe que se você não cumprir, como diz a mãe da Ritinha lá da novela, se você não cumprir, o pau te acha, né? Então, eu não posso dizer que eles não têm também a finalidade da vida em sociedade. E a gente concluiu a nossa aula, de certa forma, falando um pouco dessas finalidades. E o que é interessante, hoje, né, com o amadurecimento da ciência política, com o amadurecimento mesmo do próprio pensamento sobre a sociedade de uma forma geral, se tem mais ou menos não vou dizer um padrão, porque padrão é uma palavra muito forte para a ciência política, mas hoje eu tenho mais ou menos um consenso quando eu trato de finalidade da vida em sociedade. E esse consenso, gente, ele me impulsiona a pensar que a grande finalidade das sociedades é o bem comum, né? E o que seria esse bem comum? Com relação a esse bem comum, que é um pensamento mais recente, é um pensamento que começa a ser construído lá no século XVIII, com o Iluminismo, esse bem comum, ele simplesmente é a garantia pelo Estado da qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem um grande pesquisador contemporâneo que fala sobre isso, que é Dallaire, né, que tem muitos escritos interessantes sobre o Estado, sobre a sociedade, ele analisa a sociedade numa perspectiva da ciência política, e ele diz o seguinte, separa esse trechinho dele aqui que é bem interessante. Ao se afirmar que a sociedade humana tem por finalidade o bem comum, isso implica em dizer que ela busca a criação de condições que permitam a cada homem e a cada grupo social o alcance de seus respectivos fins particulares. Quando promove o bem de apenas uma parte de seus integrantes, é sinal de que essa sociedade está mal organizada e afastada dos seus objetivos, ou seja, o que é garantir o bem comum? É garantir a qualidade de vida de forma razoavelmente equilibrada a todos os componentes de uma sociedade. Então, quando a gente analisa esse conceito de bem comum, aqui apresentado por Dallaire, Dalmo de Abreu Dallaire, que é um grande pesquisador, a gente vai ver que a sociedade brasileira está muito afastada dessa finalidade que é o bem comum, né? Se a gente para considerar os indicadores de desigualdade no Brasil, a gente vai ver que a gente está muito distante disso por vários fatores, né? Quando a gente tiver mais lá na frente um componente chamado formação da sociedade brasileira, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Pois bem, outro componente essencial para a constituição da sociedade é a forma de manifestação, como eu falei para vocês na aula passada. Por essa forma de manifestação de cada sociedade, de cada forma de sociedade, a gente vai perceber que esses formatos de manifestação, eles são necessários de uma maneira a assegurar a orientação das formas de cada comunidade tem de se comunicar e de se organizar. Uma vez que isso determina, de certa forma, a própria harmonização, né, dos membros da sociedade. É claro que eu não estou falando de um único formato, né, se eu paro para pensar de uma forma mais grandiosa, mais hiperativa sobre manifestação, eu posso pensar, por exemplo, na própria linguagem, né, o idioma que fala cada nação. Mas só que isso não pode ser visto de uma forma absoluta, porque, por exemplo, se eu pego a Suíça, por exemplo, a Suíça fala comumente o inglês e o francês. Então, eu não tenho um único idioma dentro daquele país, entendem como isso é flexível? Se eu pego um país como o Brasil, por exemplo, a gente tem um idioma oficial, que é o português, né? Que não é o português de Portugal. É um português com uma série de variações.
e que acaba sendo influenciado, destoado por vários motivos, né? A gente tem, por exemplo, os sotaques, a gente tem, por exemplo, as diferentes gírias, a gente tem, por exemplo, as diferentes formas de falar, que a linguística estuda muito bem, né? Então, o nortista, por exemplo, ele tem um jeito particular, né, de falar que eu gosto demais, né, particularmente. O nordestino, ele tem uma forma particular de falar, que também chama muita atenção, e por aí vai. Mas, além dessa coisa de variação da própria linguagem, a gente tem também a variação de línguas dentro de um país com um idioma oficial, como o Brasil. Não posso esquecer que eu tenho, por exemplo, as representações indígenas, eu tenho as diferentes etnias indígenas com os seus idiomas, que não são oficiais brasileiros, mas estão inseridos no Brasil, e não podem ser vistos como errados, né? Então, eu estou usando esses exemplos só para ilustrar para vocês o porquê que eu não posso categorizar e apresentar essas manifestações como um único padrão, porque de fato não são. A gente não tem muito isso dentro do contexto das ciências humanas, né? Esse padrão absoluto é muito difícil existir por aqui. E quando a gente trata de manifestação, que é um dos elementos de composição da sociedade que é muito interessante, porque a música está dentro, né? A música, se eu paro para pensar, ela está dentro desse contexto, né? Nós temos formas de representação e manifestação por músicas dentro do Brasil que são muito diferentes, são muito variadas e são muito fortes, né? Se a gente para pensar, a gente tem as influências externas, que são válidas, né? Porque não existe, praticamente não existe com a globalização cultura que seja absolutamente singular. A cultura ela é hoje totalmente influenciada em função da intensificação dos meios de comunicação. E, por outro lado, só permitir aqui. E, por outro lado, além dessa coisa da influência causada pela globalização, a gente tem aí a questão mesmo da cultura como um processo somatório, né? Então, por mais que eu tenha aqui uma cultura indígena que toque uma música por séculos, o mesmo estilo musical, eu vou ter aí a variação que é peculiar mesmo, a mudança de gerações, então o refinamento do próprio instrumento, enfim, a gente vai ter um monte de variações. Então a música, com toda certeza, ela compõe esse traço de composição da sociedade que diz respeito à forma de manifestação. E para ser tido como manifestação, né, como é que a sociedade se manifesta? Essa é a pergunta que deve ser feita. Para ser considerado manifestação de conjuntos ordenadas, a gente tem aqui 3 requisitos. Então, todas as manifestações, todas as formas de manifestação, a música, a linguagem e tudo mais, ela vai esbarrar em 3 requisitos. A reiteração, é indispensável que os membros da sociedade se manifestem reiteradamente. Então, assim, a linguagem, ela é reiterada. Eu não vou provocar alteração na linguagem toda vez que eu falar. É claro que isso ocorre com o tempo. Mas a ideia é se ter um padrão, né? Por mais que seja um padrão que com o tempo, com o distanciamento geográfico, ocorra variação, a gente tem uma reiteração daquele elemento. Isso se dá com a música, isso se dá com as formas de expressão, com os sindicatos, com as associações, com as cooperativas, mas a gente tem aqui uma força que é reiterada. A forma de organização é um outro requisito, né? A ordem. Essas manifestações elas partem dos movimentos humanos e são ordenadas, né? Elas se reproduzem e se produzem de acordo com determinadas regras ou leis. Para a música, a gente tem um pouco isso, que são as notas, né? Para quem não entende, nem tanto, mas para quem estuda música, sabe que a música ela é organizada também por normas, né? Que regem a musicalidade. E isso se dá também com outros tipos de manifestação.
Eu tenho tipos diferenciados de documentos, né? Ofício, eu tenho tipos de diferenciado de manifestação, eu tenho uma passeata com uma finalidade de dar apoio a uma causa, eu tenho uma passeata que tem uma finalidade de ir contra a uma determinada postura, então cada uma vai ser organizada com um formato diferenciado. E, por fim, depois da reiteração da ordem, a gente tem a adequação. Uma vez que os indivíduos e o próprio agrupamento social passa a ser organizado de forma a levar em conta as exigências e potencialidades da realidade social apresentada. Então, por exemplo, forma de manifestação, como eu citei há pouco, não é tudo igual. A gente vai ter uma adequação para as diferentes formas de expressão. E isso aí é óbvio, né? As próprias variações de tipos musicais, por exemplo, que, como eu falei há pouco, são formas, né, de expressão e manifestação, elas vão ser adequadas para cada contexto, né? A forma como eu faço uma carta de repúdio é um formato totalmente diferenciado para uma carta de elogio, para uma manifestação, para uma homenagem. Então, essa adequação, ela quer dizer essa variação que, né, que vai depender do contexto. Tranquilo até aqui, gente? E, por fim, como último elemento constitutivo da sociedade, a gente tem como expressão o poder social, que vai ser considerado, como eu falei na nossa última aula, por muitos pensadores como um dos mais importantes para qualquer estudo na organização do funcionamento da sociedade humana, né? Esse poder social, na verdade, é um objeto de estudo fascinante, porque, de certa forma, não existe, se a gente para analisar, não existe relacionamento humano sem relações de poder, né? Sem relações, de certa forma, de opressão, sem relações que envolvam muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, violência. E isso tudo é característica das relações de poder, né? Então, essa categoria poder, ela é considerada, ainda hoje, né, por muitos pensadores, como um núcleo de todos os estudos sociais, porque as relações humanas são relações de poder. Quando a gente analisa isso num contexto de sociedade, talvez isso seja ainda mais forte. Eu vou fazer uma pergunta para ilustrar isso que eu estou tentando falar para vocês. Por exemplo, existe Estado mesmo, Estado, instituição, sem poder? É possível haver um Estado que não seja poderoso? Eu acho que não, professora. Eu acho que é impossível pensar, porque, na verdade, é pelo poder do Estado que a gente tem a força necessária para apresentar as normas, não é isso? As leis, e que a gente tem também a força necessária para apresentar os meios de produção, os meios de punição, melhor dizendo, para quem não cumpre as normas e as leis apresentadas, né? Então, para que o Estado tenha esses dois movimentos, apresentar as normas e leis e fazer cumprir as normas e leis, é necessário que ele se invista como uma entidade de poder, né? Então, a marca essencial do Estado é o poder. Então, quando a gente analisa nessa perspectiva macro, né, Estado e sociedade, a gente vai ver que o poder é uma categoria mais que necessária, né, para a harmonização aí dessas relações. Bom, quando a gente analisa esse poder numa perspectiva social, o poder da sociedade ele vai possuir algumas características gerais. São duas essas características gerais. A socialidade, quando a gente analisa o poder como um fenômeno social, então, eu tenho ali a questão da socialidade, né, o poder como fenômeno, ou seja, um poder que emana, né, que se dirige para todas as esferas da sociedade. Ou seja, é o que eu acabei de falar, a sociedade, de uma forma geral, ela é uma massa
ela é uma massa complexa composta mesmo de poder, né? E esse poder, ele vai ser analisado em diferentes perspectivas. Então, a socialidade é uma característica do poder como fenômeno social. E, por outro lado, a segunda característica é a bilateralidade, que é interessante. Por quê? Porque, embora a socialidade seja uma característica, o poder estar na sociedade, mas, para que seja poder, eu preciso analisar também essa relação de bilateralidade. Por quê? Porque para que haja o poder, para que tenha expressão de poder, eu sempre vou ter de perceber uma correlação de duas ou mais vontades, havendo uma que predomina. Porque se for para dividir os gostos, né, como se diz, se for para haver uma harmonia e um equilíbrio de força, não há poder. Ali eu tenho consenso. Para que seja poder, eu preciso ter uma concorrência de duas ou mais vontades, sendo que sempre tem uma que predomina, né? Isso é poder. E para que seja poder, eu preciso dessa relação de bilateralidade, ou seja, no mínimo dois lados, e eu preciso entender esse poder também de uma forma a ser estendido em toda a categoria da sociedade, né? Em todas as suas categorias. Bom, além das características que nós conversamos há pouco, esse poder social, ele possui também aspectos, né? Aspectos do poder. Ele tem dois aspectos. Primeiro, a relação, uma vez que todo poder, ele procede ao isolamento artificial de um fenômeno para efeito de análise. Eu vou explicar isso já já quando eu fazer a leitura do outro, tá? Essa relação e o processo, quando se estuda a dinâmica do poder, né? Então, dois aspectos do poder. A relação, quando o poder ele tem ali dois focos, né, de relação em análise. Exemplo, o machismo. Eu posso analisar o machismo como uma relação de poder? Totalmente. Mas, para que essa análise seja realizada, eu preciso analisar aquelas duas figuras sujeito da análise dessa força de poder chamada machismo, né? Então, eu tenho ali, em regra, um homem e uma mulher, em regra. Claro que pode ter variações disso, mas eu tenho, em regra, um homem e uma mulher e todo um contexto, né, histórico, social, que me permite apresentar essa relação de poder que é diferente, que está ali envolvida entre duas pessoas, certo? Então, a relação quer analisar justamente os sujeitos que envolvem aí a relação de poder. E quando eu analiso o processo, a gente fala da dinâmica do poder, né? Que eu posso dizer que é o contexto de poder, né? Eu deixo de analisar a relação ali de machismo, referente a duas ou mais pessoas, por exemplo, e passo a analisar o contexto, o fato histórico, o fato social que me permite enxergar aquilo como uma expressão de poder, né? Então, esses aspectos, eles são muito importantes para a gente entender, né, todos os processos de derivação social das relações de poder e as suas variantes patológicas, né, como chamam alguns autores, por exemplo. O que é variante patológica? É aquilo que não pode ser naturalizado. O machismo, um homem que mata a sua mulher em função de ciúme, isso não pode ser visto como normal pela sociedade, eu não posso naturalizar isso. Isso precisa ser visto como uma patologia social, como um processo de adoecimento da sociedade, né? Então, as variantes negativas ou variantes patológicas seriam as formas terrivelmente nefastas de se exercer esse poder. Machismo é um exemplo, racismo é outro exemplo, homofobia é outro exemplo, transfobia, gordofobia. Então, todos esses processos de adoecimento que versam sobre a exclusão ou diminuição do outro, de certa forma, podem ser analisadas como patologias que derivam da sociedade. Tranquilo até aqui, gente? Só para ter certeza que vocês estão escutando o que eu estou falando. E quando quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Tá ok, professora. Obrigada. Bom,
Quando a gente analisa esse poder, né, o poder da sociedade, numa perspectiva mesmo de utilidade prática do poder, para que isso serve, né? E é o que a gente pensa, né? Para que isso? A gente vai perceber as duas variações no contexto da ciência política mesmo, certo? Então, eu tenho uma corrente majoritária, né, uma corrente muito grande, muito expressiva, que diz que o poder na sociedade ele é um fator muito necessário para as relações sociais, e que sem essa força, né, chamada poder, a gente não teria condições de conduzir de forma organizada e harmônica as relações humanas. Essa corrente é majoritária, tá? Quase todo o clássico da ciência política pensa dessa forma. E, por outro lado, eu tenho uma corrente menor, que quando ela analisa esse poder da sociedade quanto à sua utilidade, ela vai dizer que o poder é uma invenção humana e que é totalmente desnecessária, certo? Essa corrente, ela vai dizer que a sociedade, ela pode viver sem se subjugar mutuamente, e que a gente conseguiria viver de uma forma harmônica sem essa relação de opressão e subjugação do outro, entende? A corrente primeira, né, que vê o poder como um fator necessário, ela é uma corrente que é pensada por vários autores, a gente tem algumas marcas ali históricas que extrapolam isso, que se apresentam como grandes adeptos, né, dessa corrente. O grande clássico Nicolau Maquiavel, cujo escrito principal é de 1513, lá com o Príncipe, né, quando ele escreve O Príncipe, ele trata dessa importância do poder no contexto da sociedade. Ele vai dizer da importância do Estado exercer o seu poder, da importância do Estado não temer fazer o que precisa ser feito, da importância do Estado se posicionar como um grande líder, como um grande mandatário, né? Então, Maquiavel, ele faz isso lá, e, óbvio, vai receber as retaliações da igreja em função do seu pensamento, porque, como uma marca de poder, ele dizia lá no Príncipe que o Estado ele não podia aceitar concorrência para sua organização, né, de poder, para o seu mandato de poder, né, e óbvio que ele vai sofrer as retaliações pertinentes por isso. E um pouco depois, a gente tem os autores que incitam o absolutismo, né? Jean Bodin, a gente vai ver Hobbes, Locke, que falam da necessidade de se celebrar um contrato, onde esse contrato, a relação de poder era o Estado. Então, eles deixam muito claro, de certa forma, essa necessidade de haver poder, né? E quem se contrapõe isso? É mínimo, né, os autores que se contrapõem. A grande marca para esse pensamento é o pensamento de Marx. O pensamento de Marx, quando ele fala lá da Revolução dos Trabalhadores, né, quando ele fala da possibilidade do comunismo, da possibilidade do socialismo, né, o socialismo ele é um regime de iguais, né? Quando eu falo de um regime de iguais, eu estou minimizando ao extremo as relações de poder, né? No socialismo eu ainda tenho isso, porque eu tenho ali o Estado como o orquestrador do baile, onde as empresas, né, as iniciativas privadas, elas saem de cena, eu tenho ali um Estado empoderado que passa a ser o detentor total das relações sociais. Só que no pensamento de Marx, esse Estado socialista, ele evoluiria para um comunismo. E nesse comunismo, sim, né, os trabalhadores se autorregulariam. Falei para vocês na aula passada que eu não acredito nisso, né, a parte da teoria de Marx que
eu refuto por não nos perceber evoluídos o suficiente para essa autorregulação. Eu acho que a gente precisa de uma força opressora, sim. Infelizmente, eu acho que essa força opressora ela é necessária. Eu acho que a sociedade capitalista, né, a forma econômica capitalista, ela é uma forma opressora, que eu não concordo, né, com seu modus operandi. Eu acho que o Estado ele tem a obrigação de se refinar e de controlar esse grande monstro chamado capitalismo, e que um Estado que prima pelo desenvolvimento social, de fato, ele vai se organizar no sentido de proteger as pessoas, de proteger os seus cidadãos, né? Então, o que é um Estado desenvolvimentista, por exemplo? É um Estado que vai dizer assim, olha, a concorrência, de fato, ela é livre, mas eu não admito que os meus cidadãos vivam com menos do que isso. Né? Eu tenho um patamar, eu tenho um liminar, né, de aceitação da subjugação, né, que é o que se chama de dignidade hoje. Né? O princípio da dignidade humana, que está presente em todas as condições modernas, ele é o balizador desse mínimo que cada ser humano que compõe uma sociedade merece para viver de forma digna e harmoniosa. Né? Não acredito nesse Estado liberal, aberto. Eu acho que a humanidade nunca experimentou isso, né? Nunca experimentou. A gente experimentou alguns modelos de socialismo que provam por que isso não dá certo. Não é fácil você se manter socialista, por várias razões, mas a gente pode tirar pelo menos dois apontamentos. Né? É óbvio que os próprios componentes da sociedade eles vão começar a reclamar. Por quê? Porque o perfil do ser humano é muito diferente. Então, imagina você todo dedicado ao trabalho, trabalha com muito afinco, com muita dedicação. Óbvio que dentro desse sistema, onde todos, né, são tratados de uma forma igual, você começa a se questionar por que fulano, que faz o mínimo que é a parte dele, passa a ter os mesmos direitos e privilégios que você. As grandes personalidades do esporte também são uma marca disso. É justo o Estado ficar com quase tudo o que um grande esportista ganha, sendo que muitas vezes a condição familiar dele, o Estado, ele não consegue harmonizar essa divisão de riqueza de uma forma justa. Aí a gente tem exemplos, né, de sociedade socialista onde as pessoas fogem do seu sistema. Por quê? Porque para ele se consolidar como um sistema, o Estado precisa endurecer, ele precisa forçar com que os cidadãos se mantenham, se sustentem dentro daquela lógica. E é por isso que, obviamente, um sistema socialista ele vai se convergir para uma ditadura, que acaba sendo uma pressão do Estado para permanecer daquela lógica. Não acaba, dificilmente ele finaliza, a gente nunca teve esse exemplo na história, né, da humanidade, de um sistema capitalista, de um sistema socialista, onde a lógica socialista é por livre e espontânea vontade dos cidadãos. Em regra, essa estrutura ela se torna uma ditadura. A gente tem exemplos disso, né? A Cuba, a China, né? Que muitas vezes esse formato ele se dá por meio da violência do Estado. Então, eu sou adepta do grupo majoritário mesmo, que pensa o poder, né, do Estado como algo essencial mesmo à organização humana. Não consigo acreditar nessa lógica que vê o poder social como desnecessário, que é a parte da teoria de Marx, né, que eu me junto com alguns autores para refutar. Tranquilo, gente, até aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Eu lembro também que, junto com esses minoritários, ainda tem, né, os anarquistas, né, que eles diferenciavam que eles não defendiam o Estado socialista, já que logo o comunismo. Pro final, né, como diz, né? Perfeito. Aí acho que a gente também teve umas tentativas, né, na Catalunha, na Ucrânia. Perfeito. Aí eu queria perguntar o que é que tu acha desses dois
dessas duas tentativas que teve lá na Espanha, na Guerra Civil, na Ucrânia, se Perfeito. pode ser considerado uma tentativa bem-sucedida, apesar de ter acabado? Acho que Foi não. um ritmo, né? Assim, a dúvida. Olha só, os anarquistas, na verdade, eles estão dentro dessa segunda corrente, né? Os anarquistas, eles estão dentro desse grupo social que vê o poder do Estado como desnecessário, porque é o ápice da liberdade humana, né? O pensamento de Marx, que prevê o comunismo, o comunismo, ele é o anarquismo, né? O anarquismo, ele é a evolução do pensamento do comunismo, que diz que a sociedade, ela, a partir de um certo grau de amadurecimento, por que a teoria de Marx, embora eu não concorde, eu refute o socialismo, eu refute o comunismo, como fazem vários autores, mas ela é uma teoria muito inteligente. Por quê? Porque ele não prevê direto o anarquismo, porque ele diz que a sociedade, ela precisa ser preparada para ser livre, entende? Então, o socialismo seria a organização estatal, eliminando toda a iniciativa privada, onde o Estado seria organizado pela força trabalhadora, mas o Estado se apresenta ali como uma instituição que é responsável por apresentar a ideologia da igualdade. E por que é um estágio necessário, de acordo com a teoria de Marx? Porque a partir dali eu tenho um processo de amadurecimento social, provocado principalmente pela garantia dos meios de igualdade. Se a gente para analisar, gente, isso tem muito sentido. Por exemplo, qual é a condição? Vou dar uma pergunta, vou fazer uma pergunta provocativa para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas se eu estou ali numa situação de desemprego, eu tenho, sei lá, 2, 3 filhos, estou desempregado, precisando muito de trabalhar, não tenho quem me ajude no sustento da minha família. Se eu estou nessa situação socioeconômica tão difícil, qual é a condição que eu vou ter para exercer a minha cidadania? Eu vou conseguir pensar em ser cidadão? Olhem só, o nosso primeiro impulso como ser vivo, não é nem como ser humano, tá? Nosso primeiro impulso como ser vivo é sobreviver. Isso é um ponto pacificado. Então, se eu estou com fome, se eu estou com muita fome, eu não vou conseguir ler um livro, por exemplo, com a mesma tranquilidade de quem acabou de fazer uma boa refeição. Isso é tautológico, né, gente? Isso é basilar, certo? Essa teoria da igualdade, ela é muito razoável, né? Se eu estou vivendo a minha vida tranquilo, né? Se eu tenho a garantia do sustento da minha família, dos meus filhos, se eu tenho uma condição de vida razoavelmente equilibrada, eu vou ter muito mais condições de pensar politicamente e de agir politicamente do que se eu estiver numa situação de exclusão social, do que se eu estiver ali numa situação de alijamento social, né? Quem está numa situação de alijamento social não tem condição de ser cidadão, é o que a gente chama de, o que alguns autores chamam de alienação forçada. Eu estou alheia à situação política da minha sociedade porque eu não tenho condição mesmo de participar. E olhem só, essa teoria, ela não é uma teoria nova, é uma teoria que já é pensada, não com todos esses refinamentos, mas é uma teoria que é pensada lá por Maquiavel, quando ele escreve a República, tem um capítulo lá da República que ele chama de quando ele escreve um príncipe, me perdoem, quando ele escreve o príncipe, a sua obra seguinte é a República, e na República ele fala exatamente isso, que a sociedade, quando o Estado, ele amadurece no sentido de garantir direitos aos cidadãos, esse Estado ele está preparando os cidadãos para viver uma democracia, né? Ou seja, eu passo a ter condições de poder participar. Se eu não tenho o mínimo de equilíbrio, eu estou fora do jogo. Essa teoria de Maquiavel, obviamente, ela vai se aprimorando, né? O ápice do aprimoramento no século XVIII é o pensamento de Rousseau, não é, que fala que a razão de ser do Estado é a garantia desse bem comum, dessa necessidade
de garantir os direitos de igualdade das pessoas, não é? Se eu não garanto essa relativa igualdade, eu não estou colaborando para o processo de amadurecimento da minha sociedade. E Marx, quando ele escreve isso no Manifesto do Partido Comunista, né, quando ele escreve sobre a coisa do socialismo, não é que ele queria criar, não é, uma barreira a mais para o comunismo, é que ele estava pensando também nessa realidade de segregação da sociedade, que um Estado socialista ele teria condições de fazer com que as pessoas vivessem uma igualdade e, consequentemente, passassem a ter condições de participar ativamente, condições de pensar, condições de observar, condições de estudar, para somente depois ter condições de agir de forma comunitária, de agir de forma comunista. Então, o pensamento que versa sobre o comunismo, que é chamado posteriormente, né, de anarquismo, o termo passa a ser difundido até de forma deturpada, né? Usualmente se vê a ideologia anarquista como uma ideologia lunática, ruim, quando, na verdade, se a gente para pensar o âmago do anarquismo, é uma sociedade que seria madura ao ponto de se autogerenciar, que seria parte, né, do pensamento de comunismo de Marx, né? E isso está dentro dessa vertente que vê o poder como desnecessário. Sinceramente, eu não acho que a gente tenha vivido essa experiência, embora a gente tenha, né, algumas expressões históricas, como a que você acabou de pontuar. Para mim, o anarquismo seria um gerenciamento de todos por todos, e não foi isso que houve nessas expressões, entende? Sempre o que há é um grupo que apresenta as regras do jogo para a grande maioria da sociedade. Para ser anarquismo na essência das ideias, é necessário a eliminação dessa ideologia de liderança que não houve no caso, certo? Por isso é tão difícil haver isso. E eu vou falar mais, né? Eu estou colocando aqui claramente que a falta de educação e a falta das condições mínimas de direitos humanos acabam representando um obstáculo muito claro a se viver o socialismo ou o comunismo, ou mesmo de se atingir o processo de amadurecimento da sociedade. Mas, falando muito sinceramente, eu não sei se o fato da gente se tornar uma sociedade menos desigual, se a gente conseguisse melhorar os nossos indicadores, por exemplo, se eu tivesse grande maioria da sociedade com condições mínimas de moradia, de educação, de saúde, se a gente conseguisse reverter esses indicadores sociais tão desfavoráveis, eu não sei se ainda assim seria possível viver uma forma de organização diferente da que vivemos. Por quê? Por que eu penso isso? Porque quem me garante que eu não ia ter um tirano na organização desse Estado? É possível, o comunismo, o anarquismo é o ápice, né, eu não vou chamar de desordem, de bagunça, porque isso é pejorativo, tá, gente? Não estou falando só da organização, eu estou falando principalmente do nosso preparo, do nosso preparo mesmo, da condição humana para viver essas possibilidades. Mas vocês já imaginaram a angústia que seria viver sem a institucionalização mesmo das nossas regras? Quem é que teria o poder de punir? É um processo muito complexo que a gente precisa pensar com muito cuidado. Então, eu conheço alguns anarquistas, né? Anarquistas mesmo no sentido da palavra, retirando o sentido pejorativo. Mas eu não consigo enxergar nenhuma sociedade. Se a gente para analisar, a gente tem a Suíça, por exemplo, talvez como modelo de sociedade mais organizada, né? Um dos modelos de sociedade mais organizada. Mas eu não consigo imaginar nem a Suíça vivendo numa anarquia. Se eu paro para pensar, principalmente no poder de punição, a quem recorrer nos erros, é uma discussão muito complexa e muito delicada. E que não é uma discussão de hoje, certo? Por exemplo, essa corrente que vê o poder social como desnecessário, ela tem expressão desde a Grécia Antiga, lá do século V
6, né, antes de Cristo, né? Diógenes e demais filósofos cínicos, né, os praticantes do cinismo, acreditavam que se deve viver de acordo com a natureza sem a preocupação em se obter bens, respeitar convenções ou obedecer às leis, né? Então, parte dos cínicos, né, da antiguidade, eles acreditavam nessa filosofia que, se a gente para analisar, ela está bem vinculada ali ao anarquismo. Então, a gente tem indícios disso em parte diferente da história, né? Ainda na Grécia Antiga, a gente tem os estoicos e epicuristas, que também preconizavam essa vida espontânea, sem a necessidade de uma reverência, né, a um Estado. E, por fim, como marco, né, do rompimento da antiguidade e surgimento de uma nova vibe chamada feudalismo, a gente tem o cristianismo. Toda aquela pregação de Jesus pela igualdade, que seria um fator essencial entre os homens, e também a sua afirmação pela fraternidade universal, se a gente para analisar, isso aqui está com um pezinho lá no comunismo. Tem traços, né, dessa desnecessidade de você obedecer a um ente terreno e se preocupar só com a igualdade, com Deus, todos os homens são iguais e tudo isso, né? Então, mesmo nas épocas históricas mais críticas, porque elas eram muito teleológicas, né, muito vinculadas a explicações divinas, a explicações abstratas, mesmo nessas épocas a gente tem indícios ali que via o poder social como um fator desnecessário. Eu não sei se eu te respondi. Quer que eu complemente mais alguma coisa? Ficou muito vago? Não, ficou perfeito mesmo, ficou muito boa a explicação. Estava querendo entender um pouco sobre essa relação de poder, né? Eu acho interessante porque isso lembra também um pouco o que o Rousseau fala, né? Porque antes mesmo do Marx começar a divulgar a ideia dele, né? O Rousseau já dizia que, apesar da gente ter vivido uma época, naquela época das cavernas, a história, que tipo um comunismo primitivo, né? Querendo ou não ia mais ser possível retomar isso, né? Só que isso significa que a gente tem que aceitar as desigualdades e os problemas que existem no mundo. Perfeito, Kleber. E é muito engraçado que o Rousseau, ele é talvez a expressão mais forte, né, de apelo pela igualdade dentro da lógica iluminista. Mas o que é interessante é que Rousseau, por exemplo, ele não é favorável nem sequer a partido político, porque ele não acredita em representação. Então, eu costumo usar isso muito como exemplo para a gente enfatizar que as teorias, elas também são muito vinculadas ao seu tempo, entende? Com certeza que se Rousseau vivesse hoje, ele não conseguiria enxergar uma lógica de organização humana que não fosse representativa. Então, aquela democracia vivenciada lá pela Grécia Antiga, que era a democracia direta, é uma coisa que não cabe mais no contexto histórico em que a gente vive. Imagina o prefeito Furlan chamando a gente lá para a Praça da Bandeira para decidir as coisas coletivamente. Isso não cabe mais, né? Na verdade, nem a democracia vivenciada na antiguidade, que tem a característica de ser direta e não representativa, a coisa da ágora, né, da votação aberta, até isso é feita uma leitura, de certa forma, um pouco equivocada, porque por mais que eu romantize aquele período, eu tenho que ter maturidade para enxergar os aspectos nefastos dele. Por exemplo, quem é que era cidadão na antiguidade? Homens ricos. Mulheres, escravos, estrangeiros e pobres estavam fora do processo. Então, eram homens ricos, nobres, né? Se eu paro para analisar, é uma visão totalmente segregatória e não pode ser romantizada por isso, né? Então, eu tenho a característica da democracia direta da antiguidade, eu tenho que conseguir enxergar, eu tenho que ter maturidade para ver que esse modelo direto não nos cabe mais, é impossível vivenciar uma democracia, que uma democracia direta, ela não serve mais para essa sociedade
de massa que nós vivemos hoje. A gente não está mais falando das cidades polis, né, que era o contexto lá da Grécia Antiga, né, eu não estou mais falando de cidades pequenas, eu estou falando de cidade-estado, de cidade-nação, que tem um número gigante de pessoas e que precisam ser organizadas, e a forma de organização disso se dá por representação, é a forma mais aceitável, por mais que eu tenha as minhas críticas, né, Rousseau negava, ele refutava essa possibilidade de representação. Talvez ele não fizesse isso, ele não mantivesse esse pensamento se ele tivesse acompanhado essa evolução da sociedade. É o mesmo que eu digo referente à teoria de Marx. Quem garante que Marx ele manteria o escrito sobre o Manifesto do Partido Comunista se ele tivesse acompanhado essa evolução da sociedade? Talvez não, né? Então, assim, os escritos, eles são muito também vinculados ao seu tempo, ao tempo em que eles são escritos, né? Embora algumas coisas são muito transversais. Por exemplo, eu tenho coisas da escrita de Maquiavel, lá no Príncipe, que são altamente aplicáveis até hoje, né? De Rousseau, que são aplicáveis, de Locke, que são aplicáveis, mas eu tenho muitas minúcias que não servem ao nosso tempo, né? Isso precisa, com toda certeza, ser analisado quando a gente está fazendo as leituras desses clássicos. Tranquilo, gente?